Bom dia a todos. Nós vamos apresentar um trabalho do hidrogel de fibroína associado à quitosana incorporada ainda com um extrato etanólico de própolis. Tudo isso para a regeneração do tecido cartilaginoso. O nosso grupo é a Júlia Carnelós, Guilherme Pires, Lucas Caiafa, Lucas Maginador, Matheus Braga e eu, Miguel Zorzo. Pode passar, por favor. O nosso trabalho, ele apresenta uma questão quanto à degeneração do tecido cartilaginoso. Esse tecido é um tecido aneural e avascular, porém, o, ele contém uma camada grande de cartilagem, que é um tecido muito flexível e que entra em contato constante com os ossos. E a função principal é motora e de retardar o atrito entre os ossos e as articulações. Por conta disso, o material é extremamente flexível e de difícil regeneração. A cartilagem ela possui três tipos, principalmente a que trataremos aqui é a cartilagem hialina, e ela tem uma matriz extracelular geralmente densa, contendo glicosaminoglicanos e fibras, principalmente cartilaginosas como a queratina. Com o passar do tempo e das atividades físicas que o corpo exerce, a cartilagem sofre desgaste e atividades que exercem muito peso sobre os ossos e sobrecarga, como por exemplo esportes de alta performance, fazem esse processo acelerar. Obesidade, fatores de alimentação, também a temperatura e fatores de tratamento hormonal podem acelerar esse processo degenerativo, podendo desenvolver doenças, em especial a artrose, que, dentre os sintomas, causa muita dor e fragmentação dos ossos. Por conta disso, o na atualidade, tem se desenvolvido tratamentos para retardar o processo, já que não se tem encontrado meios de regenerar efetivamente a cartilagem e a articulação à qualidade original ou a desejada. Entre esses tratamentos, temos temos lavagem, microfratura das regiões, transplante autólogo de condrócitos, também temos tratamentos com terapia de células-tronco, entre outros medicamentos que aqui não cabem à nossa exemplificação. Porém, nas pesquisas atuais e também nas mais antigas, todos os resultados levam a um só ponto, que é o retardamento do processo. Infelizmente, ainda não se tem casos e nem técnicas o suficiente para desenvolver a qualidade e a homeostasia ao nível original ou superior ao original. Portanto, o objetivo desse trabalho, assim como de muitos semelhantes, é de produzir um ambiente mais próximo da homeostasia, retardando os sintomas negativos, sem termos uma negação ou rejeição do próprio ambiente. Por conta disso, o nosso trabalho trata de um meio utilizando a quitosana, a fibroína e também o própolis. A quitosana é um material que tem propriedades muito interessantes para a regeneração e para o ambiente da cartilagem, pois ela não apresenta grande fator de rejeição. É uma fibra que se acopla muito bem, além de sua flexibilidade, e ela não tem toxicidade. Portanto, pode ser considerado biocompatível e muito útil nesse tratamento. Ela tem propriedades anti-inflamatórias e é principalmente retirada de crustáceos. Os hidrogéis, por serem materiais que podem ser desenvolvidos em laboratórios e por serem de fonte biocompatível, são extremamente úteis no combate e também nesse tratamento, pois não vão apresentar um alto fator de rejeição ou serem tóxicos ao nosso ambiente da cartilagem. O própolis é um material que já foi descoberto há muito, muito tempo atrás e é utilizado como tratamento anti-inflamatório desde a da época das civilizações romana e persa. E já existem extensos trabalhos de utilização do própolis como um anti-inflamatório e antibiótico natural, portanto, fazendo uma ótima adição ao nosso hidrogel para
a asepsia de contaminantes e também no tratamento anti-inflamatório do tecido cartilaginoso. Pode passar. Mais um, por favor. O objetivo, portanto, deste trabalho é a criação de um gel contendo a fibroína da seda, a quitosana e um extrato etanólico de própolis, sendo a fibroína da seda uma proteína interior do bicho da seda, que tem uma capacidade bem flexível, tem tem uma resistência à tensão e manterá o ambiente da cartilagem firme e conterá todos os materiais previamente ditos em equilíbrio, de forma que dará suporte mecânico e também organizacional ao ambiente da articulação. O uso terapêutico e reparador será dado tanto pela quitosana quanto do própolis e, junto dessa mistura no hidrogel, permitirá um retardamento da degeneração sem que hajam efeitos colaterais, exceto no caso de uma hipersensibilidade a um dos componentes. Portanto, o tecido cartilaginoso deve ter uma regeneração bem mais propícia e sem maiores problemas. Pode passar, por favor. Os nossos objetivos específicos, portanto, serão o preparo da fibroína, dos hidrogéis, a obtenção e processamento dos própolis, o extrato etanólico desse própolis, a incorporação dele ao hidrogel, a caracterização desse hidrogel, a determinação dos flavonoides contidos em todos esses materiais, testes de termogravimetria, difração dos raios-x, microscopia eletrônica de varredura, a biodegradação deste hidrogel, a quitosana, fibroína e do própolis, seguido de um teste de proliferação celular e de um teste de citotoxicidade. Pode passar. Então, agora que o Miguel já deu uma explicada para a gente na introdução do que se baseia o nosso projeto, né? Eu vou falar um pouco dos materiais e métodos que a gente pensou em desenvolver. Pode passar. Para começar, a gente precisa da fibroína, né? Que, como o Miguel mesmo disse, é uma proteína que compõe a fibra da seda. E a gente vai obter ela por dois meios: a partir de fibras processadas pela fiação da seda, do tipo greja, e também a partir de fibras diretamente extraídas do casulo do bicho da seda. Para produzir a nossa matriz polimérica, a gente vai utilizar uma solução de 1% de quitosana e ácido acético 2%. Tendo a nossa matriz polimérica, as nossas fibras extraídas vão ser dispersas nessa solução de quitosana e a dispersão vai ser vertida em placas de Petri. A solução de fibroína da seda será obtida por método casting e evaporação do solvente, e a matriz vai ser reticulada, a matriz de quitosana vai ser reticulada através da imersão em NaOH 1 mol por litro por 24 horas. Pode passar. Agora que a gente tem a nossa solução de quitosana com fibroína, nós vamos preparar o hidrogel a partir de diálise, a temperatura de 25 graus Celsius. Para isso, 5 ml da nossa solução serão colocadas em uma membrana de diálise, que é como essa membrana que aparece aqui na imagem à esquerda, são membranas de celulose e viscofan. Essas, então, serão imersas em beckers com 75 ml de água miliquê e o processo será finalizado após 5 dias. Pode passar. Agora que a gente já tem o nosso hidrogel, vamos para o própolis, né? Para obter o própolis, então, nós vamos pegar 1000 gramas, utilizar, né, 1000 gramas de própolis, verde, vermelho e marrom, sendo 1/3 de cada, né? E essas amostras vão ser trituradas em moedor até atingirem essa granulometria adequada, de 0,3 milímetros. Por que é importante essa granulometria? Porque dessa forma a gente vai aumentar a área superficial, facilitando a homogeneização nos processos de extração. Essas amostras, depois de trituradas, serão mantidas em geladeira a menos 20 graus Celsius em frascos de 25 gramas.
E os frascos vão ser protegidos com papel laminado e ficarão em condições atmosféricas inertes. Pode passar. Para obter o extrato etanólico de própolis, nós vamos utilizar a metodologia de Farnese, em 2009, na qual vamos preparar uma solução 30% própolis, 70% etanol, a temperatura ambiente, por 20 dias. E, durante esse período, nós vamos agitá-la no shaker uma vez ao dia. Depois desse processo, ela vai ser filtrada e o solvente evaporado em banho-maria, no máximo 50 graus Celsius. Pode passar. Agora que a gente tem nosso extrato, nós vamos incorporá-lo ao hidrogel em concentrações ainda a serem definidas e padronizadas durante o desenvolvimento do nosso projeto, porque a gente ainda não sabe qual vai ser a concentração que vai deixar o hidrogel nas características que a gente procura. Pode passar. Determinação das atividades dos flavonoides. A gente vai determinar a atividade de flavonoides do nosso hidrogel, que contém própolis. Para isso, nós vamos utilizar uma estação de trabalho eletroquímica CHI 832, associada a 3 eletrodos, sendo eles o eletrodo de fio de platina, que é um auxiliar, um eletrodo 3M, AgAgCl, que é o eletrodo referência, e um eletrodo de trabalho de carbono vítreo. A voltagem cíclica e o pulso diferencial que nós vamos utilizar vão ser nos seguintes parâmetros: amplitude de pulso de 50 mV, largura de pulso de 0,05 segundos e o período de pulso de 0,5 segundos. A gente vai determinar essa atividade de flavonoides comparando as mudanças nos picos de íon redox metálicos antes e depois da adição dos flavonoides. Sendo assim, a gente consegue mensurar a atividade de flavonoides no hidrogel incorporado com o extrato etanólico de própolis. Pode passar. Agora que a gente já estabeleceu todo o processo de produção do hidrogel, a gente vai caracterizar ele. E essa caracterização será realizada nos hidrogéis que a gente produziu a uma temperatura de 25 graus. E para isso, eles serão congelados, liofilizados durante 24 horas a menos 55 graus e menos 760 milímetros de mercúrio. No equipamento Edwards, que está aqui à esquerda, esse equipamento que vai ser utilizado para essa preparação do nosso hidrogel para os processos de caracterização. Pode passar. O primeiro processo de caracterização do hidrogel é a termogravimetria. Esse teste ele avalia a variação da massa das amostras de hidrogel em função da temperatura ou em função da variação da temperatura. Dessa forma, com essa medida, a gente consegue avaliar o comportamento e a estabilidade térmica do hidrogel. Para isso, no teste, a gente vai utilizar uma variação de temperatura de 25 a 600 graus Celsius, numa taxa de aumento de 10 graus Celsius por minuto e uma vazão de N2 de 50 ml por minuto. E vamos utilizar esse equipamento que está aqui à esquerda, o Mettler Toledo TGA DSC1, para realizar esse processo. Pode passar. A difração de raio-x é o nosso segundo teste de caracterização e ele determina a estrutura cristalina através da medida dos ângulos de difração emergentes da mesma. Então, a partir desse teste, a gente consegue observar a estrutura cristalina do hidrogel. Nessa imagem, a gente pode ver mais ou menos como funciona, sem muitos detalhes, mas então a gente tem esse tubo que vai emitir o raio-x na nossa amostra, que está aqui no meio, e vai refletir para um detector que vai analisar esse ângulo e dar então a nossa estrutura cristalina. Para isso, esse equipamento, o Expert PW Philips, vai ter que estar configurado a um ângulo 2θ, a um passo de 0,02 graus, tempo passo 0,3 segundos e velocidade 0,6 graus por segundo. Pode passar. A microscopia eletrônica de varredura, o MEV, é um outro processo de caracterização. Ele é um exame superficial de sólidos, no qual um estreito feixe de elétrons varre a superfície da amostra, de ponto a ponto, em sequência de tempos determinados. Nesse
Desse modo, sinais vão ser capturados por detectores que vão produzir as imagens tridimensionais aumentando, né, com grandes aumentos. Essa avaliação vai ser feita no microscópio de varredura Leo 44OI, esse que está aqui abaixo da imagem, e pode passar. Para realizar, né, essa leitura no microscópio, as amostras vão ser aderidas no porta-amostras e fixadas com fita dupla face condutora, de modo a expor tanto a superfície quanto as partes fraturadas do hidrogel. Antes da análise, é importante que essas amostras estejam liofilizadas e metalizadas, de modo a garantir a condutividade elétrica de sua superfície de observação. Pode passar. A biodegradação do hidrogel é importante para a gente entender como ele vai funcionar em diferentes ambientes e sob a ação de enzimas, que é um ambiente natural do corpo. Para isso, então, a gente vai administrar enzima protease no nosso hidrogel a uma concentração de 0,3 gramas por ml a uma temperatura de 37 graus. E nós vamos avaliar esse mesmo hidrogel com protease em 3 pHs diferentes, então em um meio ácido, em PBS e numa solução aquosa. E essa avaliação vai ser feita nos dias 1, 3, 5, 7 e 10, de modo a avaliar o processo todo de biodegradação. A taxa de biodegradação vai ser aferida por meio dessa fórmula, então o peso final, ou melhor, o peso no dia que eu estou pesando, né, peso no dia 1, no dia 3, dividido pelo peso inicial, no dia 0, e multiplicado por 100 para dar a porcentagem. Pode passar. O teste de proliferação celular é muito importante para saber como esse hidrogel vai receber as células, se elas vão conseguir aderir ao hidrogel e se conseguir se proliferar, né? Para isso, será feita uma cultura de fibroblastos em uma placa de 24 poços, contendo 1 × 10 a 5 ml células por ml por 24 horas. Após esse período de cultura, a gente vai fazer um monitoramento no microscópio de luz invertida Olympus CX41, com a câmera que possui a câmera digital, de forma que a gente possa visualizar como que as células se encontram nesse hidrogel. Essa imagem à esquerda é a cultura de um fibroblasto de camundongo, que mostra como que as células podem ficar aderidas ao gel. Pode passar. Por fim, o teste de citotoxicidade é muito importante, visto que a gente pretende aplicar isso, né, nas articulações, então é essencial que o gel não seja citotóxico, até porque a gente quer que as células se proliferem, se for citotóxico isso não vai acontecer. Então, para testar a citotoxicidade, a gente vai realizar o ensaio MTT, de acordo com a metodologia de Ribeiro, 2009. Para isso, uma placa de 96 poços vai ser colocado o gel nessa placa, né, nos 96 poços, e essa vai ser irradiada com UV por 30 minutos para esterilizar. Depois disso, os fibroblastos vão ser depositados em cada poço em cima do gel, em uma densidade de 6 × 10⁴ células por poço. Ainda será adicionado 100 microlitros de meio de cultura e essa placa, né, vai ser incubada a 37 graus por 24 horas. A atividade redox mitocondrial é medida pelo MTT. Então, depois desse período, a gente vai adicionar 50 microlitros de MTT e incubar por mais 24 horas a 37 graus. Não, perdão, desculpa. É por mais 4 horas. A gente acabou dando um erro aqui, mas não são 24 horas, são mais 4 horas. Depois desse período, o meio será aspirado, as células vão ser tratadas com 50 microlitros de isopropanol HCl por 90 minutos. Também é importante dizer que vamos ter um controle negativo para a gente comparar, né? E o nosso controle negativo serão células no meio de cultura, sem o gel, né? A medida de absorção vai ser realizada a 570 nanômetros no equipamento Biorad Microplate Reader da Benchmark. Pode passar. É isso. Obrigada, gente. Ok. Agora, em relação aos resultados esperados e algumas discussões sobre eles. Quanto à determinação da atividade dos flavonoides,
É possível observar uma diminuição significativa do processo de despolimerização através da atividade dos flavonoides. Então, observando esse gráfico aqui embaixo, nós podemos identificar uma relação quanto à quantidade do extrato no hidrogel e a mudança de corrente observada. Então, a atividade dos flavonoides vai fazer com que o processo de despolimerização diminua gradativamente. Quanto à termogravimetria, espera-se um pico de TGA próximo a 300 graus, já que esse pico representa uma quebra das cadeias laterais de resíduos de aminoácidos e o rompimento de ligações peptídicas. Então, espera-se também que a degradação das moléculas da fibroína tenha um início por volta de 270 graus, que vai ser próximo a esse pico aproximado de 300, já que isso vai conferir uma estabilidade térmica do hidrogel de fibroína com uma estrutura em folha beta, como mostra o gráfico também. Então, espera-se que o pico de degradação da fibroína ele seja próximo do estável, que seria esse pico de 300 graus. Quanto à difração de raio-x, esperam-se picos que variam de 2θ igual a 19 graus até 2θ igual a 21 graus, que vai dar uma conformação de folha beta à fibroína. E por que esse pico seria o ideal e o mais importante? Porque alguns parâmetros, como a estabilidade, a solubilidade em água e a degradabilidade in vitro e in vivo da molécula de fibroína, eles são determinados pela proporção da conformação em folha beta. Então, se os picos estiverem nessa angulação que eu mencionei, a proporção da conformação em folha beta vai fazer com que os parâmetros que eu citei também estejam em níveis aceitáveis. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a representação dos picos aqui na intensidade é através do 2θ. No que diz respeito à microscopia eletrônica de varredura, espera-se que essa microscopia retorne uma imagem com aspecto de rede enovelada, sem organização aparente, ou um aspecto de orientação aleatória. No que diz respeito à citotoxicidade, espera-se que o hidrogel não apresente nenhum tipo de citotoxicidade, que vai ser comprovada pelo ensaio MTT, né? E espera-se também, observando o gráfico, que o nosso composto ele tenha um perfil e um comportamento semelhante ao do composto CH mostrado no gráfico, que tem um nível de absorvância muito maior do que o controle positivo, que seria o K+, que seria a substância tóxica. Então, espera-se que ele tenha um comportamento parecido com o CH e, portanto, não tenha citotoxicidade comprovada. Quanto à proliferação, espera-se que as células elas se proliferem nesse gel, se aderindo a ele, e dessa forma elas vão adquirir um formato alongado e vão se aderir ao gel, como mostra a imagem à esquerda aqui da tela. E não o lado direito, que seria a imagem da direita, que seriam células em formato esférico, sem nenhuma proliferação nem adesão, e o que resultaria numa morte celular. Então, o formato da esquerda é o formato desejado e o que nós esperamos obter. Agora, no que diz respeito a algumas conclusões do nosso trabalho, nós podemos concluir que a composição química do gel atingirá níveis termodinamicamente favoráveis. Isso vai conferir ao nosso composto uma maior eficiência e uma resistência térmica, aumentando seu potencial de ação. Além disso, é possível também que o gel não apresente riscos à saúde, já que ele leva na sua composição componentes que não são tóxicos, tanto isolados quanto em conjunto. Então, ao uni-los nesse composto, não haverão riscos à saúde, nem nenhum tipo de ação danosa ao organismo. Então, pessoal, essas aqui são as nossas referências. E agora um espaço para vocês tirarem as dúvidas, e obrigado pela atenção.